Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, amados. Isso é coisa de crente. A gente está lendo a Bíblia, daqui a pouco Deus nos dá algo e a gente já quer compartilhar. E eu quero aproveitar o momento aqui, que estamos no templo, para compartilhar o que o Senhor me deu aqui, quando estávamos lendo a palavra. Isso está em Atos, capítulo 9, versículo 17. Quando diz assim que Ananias, ele entrou na casa onde Paulo estava, ele coloca as mãos sobre Paulo, agora, ou melhor, nessa ocasião era Saulo, e fala: Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, nesta ocasião, Paulo está cego. Paulo não está enxergando. Nesta ocasião, Paulo ainda é Saulo. Ele ainda é Saulo. Quem era Saulo? Saulo era um homem que perseguia o povo do Senhor. Saulo era um cidadão que se achava o cara. Paulo defendia a lei, Paulo defendia a Torá, Paulo tinha entendimento, tinha conhecimento ao ler de Paulo, que esse agora é Saulo, ou seja, nesta ocasião era Saulo. Saulo então se achava o bambambam, o conhecedor de tudo, conhecedor da verdade e defensor da lei e da Torá. Paulo era formado, Paulo era doutor, aluno de Gamaliel, um grande homem. E agora Paulo na sua razão, Paulo se achando advogado da Torá, explicador e conhecedor de tudo que se fala de lei e de Torá, de Bíblia, de Pentateuco, livro mosaico. Então Paulo se julgava o conhecedor de tudo. Paulo agora vai defender a causa de Deus e condenar aqueles que no pensamento de Paulo, de Saulo, atuavam erroneamente de acordo com a palavra. Então Paulo, por julgar ter um grande entendimento, por julgar ser conhecedor, porque tinha estudo, tinha informação, tinha formação, então Paulo vai perseguir agora aqueles que, segundo o entendimento dele, estavam praticando todo o mandamento do Senhor errado. E lá vai Paulo, no seu pensamento, esse povo está equivocado. E Paulo vai a caminho no cavalo, no seu pensamento, dizendo: eu preciso parar isso. Eu preciso esclarecer a lei de Deus. No seu pensamento, eu tenho que acabar com esse movimento, porque esse movimento não é de Deus. Porque chega a informação a Paulo que esse povo havia até falado em línguas de outros países, línguas diferentes. Esse povo tinha um comportamento esquisito. Esse povo tinha um comportamento de pessoas embriagadas. Era um povo de nível baixo, um povo sem uma cultura. Como é que Deus poderia falar com um povo desse? E até porque esse povo agia totalmente ao contrário do que estava escrito segundo o entendimento de Saulo, na Torá, na lei. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai perseguir esse povo. E agora vai o doutor Saulo, o grande Saulo, o conhecedor Saulo, o entendimento de Bíblia, o entendido de Bíblia é Saulo, formado em doutorado, formado em mestrado, formado em bacharel, formado em teologia. E ela vai: Saulo, o seu pensamento: eu sou um cara, eu sei, eu estudei, eu conheço. Esse povo não tem conhecimento, esse povo não estudou, esse povo não fez teologia, não fez bacharel, não fez mestrado, então não tem conhecimento. Porque se fizer
sal da vida, só porque se formou, só porque conhece, estudou, conhece lei, conhece Torá, conhece grego, conhece hebraico, conhece aramaico, entende? De transliteração, Aí se acha o tal, se acha o cara, dizendo que esse povo mais simples estão agindo errado, estão agindo fora da direção de Deus, e você acaba perseguindo esse povo, julgando saber, julgando ser o conhecedor, porque esse povo faz um negócio esquisito. Esse povo entrega revelação, esse povo entrega livrão, esse povo expulsa o demônio, esse povo fala umas línguas esquecidas, esse povo faz até uns movimentos por aí. Que negócio é esse? Como precisa disso? Eu conheço a Bíblia, eu estudei, então começa a perseguir esse povo, julgando ser conhecedor e julgando conhecer o próprio Deus, como respeita aquilo que ele mesmo faz. Ei, Saulo, olha para cá. Tu não é o bambambam da história, não. Seu diploma não faz de você um conhecedor das coisas espirituais. Tua formação teológica não faz de você um conhecedor das coisas espirituais. Não faz não, tu está equivocado. O grande perigo é que você persegue aqueles que você julga estarem errados. Atribui algumas obras do Espírito Santo até a demônios. Isso é um perigo. Deixa eu te falar, meu amigo. Você precisa ficar cego. Alguém vai dizer, mas Renato, ele não está cego ainda. Ele está enxergando o que não é para enxergar. Ele está enxergando o que não existe. Ele precisa se cegar ao próprio entendimento. Precisa ficar cego para o próprio conhecimento. Deixar de depositar todas as coisas espirituais na letra. Haverá um conselho futuro que a letra é um grande perigo. Que a letra não faz nós entendedores das coisas espirituais. Paulo conhecia a Torá, era formado, teologia, doutorado, mestrado. Cuidado. Mas não enxergava o próprio Deus diante dele. O próprio Jesus teve que se aparecer a Paulo. E quando a luz vem sobre Paulo, Paulo agora fica cego. O problema de muitos homens que se acham, confia na letra, confia no estudo. Deixa eu dizer uma coisa, você precisa ficar cego para essas coisas, mas isso só vai acontecer quando a luz do Senhor brilhar sobre a tua vida e te revelar a verdade que você ainda não conhece e ainda percebe essa verdade. Aí o que acontece? Saulo fica cego. E Saulo agora ficando cego para as coisas, para as letras, os conhecimentos. Saulo agora e fica cego para todas essas coisas, porque agora ele viu a luz. Agora ele viu e ouviu a voz de Jesus. Paulo agora começa a ser espiritual. Quando Paulo começa a ser espiritual, o Senhor manda alguém, Ananias, que não era um grande homem, era um discípulo de como outro qualquer. Não era um homem de fama, era um discípulo, um simples discípulo, que não tinha um nível de conhecimento da letra como Saulo. Não tinha um nível de entendimento da letra como Saulo. E quem é que Deus vai usar para que Saulo seja cheio do Espírito Santo? Ananias. O Senhor vai usar gente pequenas para revelar coisas inefáveis a gente grande. O Senhor vai usar gente pequena. Ele usa pessoas pequenas para ensinar os que se julgam grandes. Esse é o Senhor. E quando Ananias coloca a mão sobre Saulo, o texto vai dizer que Saulo volta a enxergar. Mas esse Saulo agora que enxerga, o mesmo texto vai dizer que Saulo é cheio do Espírito Santo, porque o homem cheio do Espírito Santo, quando ele enxerga coisas espirituais. Aí esse Saulo é aquele
quem realmente é o Senhor. Eu agradeço aqui, Deus abençoe, em nome de Jesus.